Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Influenciadores que falam sobre a igreja ganham dinheiro. E aí, isso tá certo? Isso tá errado? Eles têm que fazer tudo de graça? Ou será que dá para ganhar alguma coisinha com isso daí? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Você vai saber de todos os bastidores e como é que funcionam as coisas. E para esse vídeo eu conto com a ajuda do Mais Fé, através do Daniel Costa, que é quem cuida deles aqui no Brasil. Ele me passou informações muito importantes para a gente ter mais clareza ao tratar esse tema, e também conto com a ajuda do Central das Escrituras, através do Lucas Guerreiro, que me passou informações também importantes a respeito deles, e é assim que a gente vai tratar o assunto aí, tá bom? Agora, a grande verdade é que os influenciadores da igreja, muitos deles, melhor dizendo, têm medo e vergonha de falar sobre esse assunto. Já assistiu Divertidamente 2, que está aí nos cinemas? Tem lá o sentimento da vergonha, né? Então, quando ele tá aqui com o gorro do casaco, de repente ele faz isso aqui, ele fica com vergonha, fica só o nariz dele aparecendo, né? Então, é assim que os influenciadores ficam. Por quê? Porque quando se fala disso aí, tá ganhando, tá recebendo por trás ali, né? Muito bem, olha só como eles estão. E o membro da igreja que é desavisado, ele entra no estado de loucura, né? Fala, como assim? O que está acontecendo? Ele fica aterrorizado. E quando o tema é complicadíssimo, você sabe aqui no canal, significa que esse tema precisa ser tratado. Todo tema que é complicadíssimo precisa ser tratado e falado e exposto. Por quê? Quando a pessoa ela ouve a respeito do assunto e entende, o efeito surpresa ele diminui. Então, não pega mais a pessoa no susto. É o que a gente chama na filosofia de espanto filosófico. Quando alguém se defronta com algo que não entende, essa pessoa que está na doxa ainda, ela fica apavorada, fica espantada. É admiração e medo ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Não entendo isso daí. E aí, conforme ela vai conhecendo aquele assunto, ela vai chegando na episteme, ou seja, o conhecimento. E é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, tirar elas da doxa e colocar na episteme, que aí vai resolver. Conhecimento é alívio também. Então, falar do assunto é reduzir o efeito surpresa, e é por isso que eu estou aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, aperta o gostei, inscrever-se, toca no sininho das notificações colocando em todas, e se você está me vendo do WhatsApp ou do Facebook, vem para o YouTube, não fica me assistindo aí. Chegamos aos 7.000 inscritos, muito bom. Vamos chegar no 10.000 logo. Até caiu aqui as minhas anotações, vamos chegar logo. Bom, que é muito importante. Ai. Até dá tempo de você colocar tudo aí, tá? Faz isso que é muito importante, não deixa de fazer. Muito bem, vamos lá. A grande confusão que acontece a respeito desse assunto é a seguinte, é de que o povo mistura o que é a atividade eclesiástica com todo o resto. Se você souber separar a atividade eclesiástica, acabou a confusão. A situação já se resolveu e você entende tudo. A atividade eclesiástica é o que também está descrito em Mateus 10:18, que é quando Jesus, enquanto a moto passa aqui fazendo barulho danado, é quando Jesus ele fala para os apóstolos o seguinte: vocês receberam poder e autoridade. Agora, vai para o povo, ministra a eles, cura os enfermos, trata deles, prega o evangelho, certo? Então, é disso que se trata. E nos tempos de hoje, acontece da mesma maneira. Então, você tem a oportunidade de ouvir as lições missionárias, você tem a oportunidade de ir à igreja, partilhar dos sacramentos, você pode ir ao templo, você pode ouvir as mensagens missionárias, você pode ser ministrado pelos irmãos e ninguém está com uma maquininha atrás de você. Ó, pague aqui, pague aqui. Cada vez que acontece uma das coisas dessas, você recebe bênçãos, você dá bênçãos sendo portador do sacerdócio. Então, tudo isso você
recebe e dá de graça. E acontece. E essa atividade eclesiástica, ela acontece independentemente de qualquer coisa. Ela está ali acontecendo. Agora, além desta atividade eclesiástica, existe uma série de outras coisas onde as pessoas podem ter algum ganho com isso e não tem problema nenhum, certo? Então, por exemplo, o diretor do SEI, que é a atividade educacional da igreja, ou o sistema de ensino da igreja, o diretor, ele recebe um salário. E tem outros funcionários, ele pode contratar uma prestação de serviço, entende? Então, ele tem um ganho. Essa é uma das atividades. Outras atividades que existem que as pessoas têm um ganho também são as atividades independentes da igreja, ou seja, grupos de influenciadores ou influenciadores que agem individualmente, que falam sobre a igreja, mas não têm ligação com a igreja, né? A não ser aqueles que a igreja pode incentivar tudo, mas eles não falam em nome da igreja, esses grupos à parte, que é o Mais Fé, é o Central das Escrituras e vários outros. Então, todos eles, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que é voluntária e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Enquanto a atividade eclesiástica estiver acontecendo, o Mais Fé fazer um vídeo e alguém tá ganhando um salário não está impedindo a pessoa de receber o sacramento. Tá entendendo onde é que está a questão do ser de graça? Então, eu estou falando da questão se pode ou não pode. Primeiro, pode. O Mais Fé pode pagar salário para as pessoas. O Central das Escrituras pode pagar uma pessoa para prestar algum serviço para eles. Não tem problema nisso. E o diretor do SEI pode receber o seu salário. Agora, na questão estrutural, né? Depois eu vou falar das necessidades. O Mais Fé, que é da More Good Foundation, que é uma organização que financia muitos desses perfis, que nem tem o Mais Fé aqui no Brasil, mas tem outros para os países hispânicos, tem na Ucrânia, pelo que eu vi, tem muito, até fiquei assim surpreso, eu achei que não tinha tanto. Tem no Japão, tem um monte de lugar derivados do Mais Fé, né? Derivados da More Good Foundation, melhor dizendo. E aí, no Mais Fé funciona da seguinte maneira. Eles têm 12 funcionários full-time, ou seja, que recebem um salário, pelo que eu entendi. Se alguém do Mais Fé estiver aqui e quiser corrigir alguma informação, pode fazer aí sem problema nenhum, tá bom? Então eles têm 12 funcionários full-time que recebem salário ali certinho, tem os seus direitos trabalhistas, como ele me falou, o Daniel, certo? E no total, eles têm 24 pessoas que contribuem com o Mais Fé. Então tem freelancer, o cara ali recebe numa prestação de serviço, e tem voluntários também que fazem de graça, apenas ali para poder contribuir com o trabalho do Mais Fé. Já no Central das Escrituras, eles usam mais o sistema de freelancer. Então eles pagam a prestação de serviço, a pessoa vem, grava um vídeo para eles e a pessoa recebe ali, tá bom? Conheço, aliás, influenciadores que receberam do Central das Escrituras. E basicamente, essas são algumas das informações que poderiam mais te interessar nesse sentido, né? Então tem sim, tem influenciador que ganha salário, tem influenciador que ganha alguma coisa com isso e não tem problema. Obviamente eu estou falando de tudo que é lícito, né? Evidentemente, certo? Então não tem problema, não está errado, certo? Você não encontra embasamento teológico para dizer que isso está errado, porque não está impedindo a atividade eclesiástica. É isso que você tem que entender. Então, o trabalho independente é outra coisa, e as pessoas misturam muito, e esse é o maior problema. Entende isso? Então, vê só. Agora, já indo para necessidade. Não tem como uma organização do tamanho do Mais Fé, que funciona por doação, certo? São membros da igreja que doam, que têm dinheiro, outros talvez nem tanto, e doam para o Mais Fé funcionar. Não tem como uma organização do tamanho deles funcionar sem ter algum tipo de dinheiro entrando, seja por doação, seja outro sistema. Não tem como. Você tem que pagar microfone para ter uma qualidade boa, a câmera, estúdio, tem sistema de leads que eles devem usar, disparos.
certo? Se você faz gestão de tráfego também, você vai usar. Não tem como, certo? Você precisa ter a parte do dinheiro. E não é feio falar sobre isso, é falar a realidade, é desse jeito. O Central das Escrituras da mesma forma. Porque pensa o seguinte, eu sei que às vezes para você que não produz conteúdo é um pouco difícil de enxergar isso, tá? Mas pensa o seguinte, para um conteúdo funcionar bem na internet, pelo menos segundo a minha experiência, eu acho que para eles deve ser até mais, no mínimo, tu precisa dedicar 12 horas do teu dia. Essas 12 horas não precisam ser corridas, mas pontualmente, se tu for somar, no mínimo 12 horas para o negócio funcionar bem, para a produção de conteúdo funcionar bem. Agora tenta pensar você, na vida que você tem hoje. Retira 12 horas. Será que essas 12 horas iriam fazer falta? Não iriam? Certo? Tenho certeza que sim. E aí, nessas 12 horas que tu tira, nas outras, tu coloca aí o teu ganha-pão, o cuidado da tua família, se você tiver família, a administração das outras coisas que você precisa administrar. Então, não tem como. A melhor coisa que você faz é transformar aquela atividade em algo que também pode te dar dinheiro. Certo? É claro que você não vai fazer apenas pelo dinheiro, mas se você transformar algo que está fazendo bem para as pessoas em um ganho de alguma forma, é bom isso, não tem erro, não tem problema, tá? Então, é isso basicamente. E aí, eu vou aproveitar para falar de mim. Como é que funciona a minha situação? Até agora eu não falei de mim. Eu sou um produtor de conteúdo independente, como muitos outros que existem. E assim, extremamente independente. Não tenho nenhum vínculo mais de nada oficial com a igreja. O máximo que eu fiz foi sugerir uma coisa ou outra, mas eu faço meu trabalho independente. Quem você está vendo aqui é o Vitor, certo? Então, eu não represento nenhum grupo, não represento nenhuma outra pessoa além de mim mesmo. Eu sou um membro da igreja e decidi expor as coisas que eu penso, o meu testemunho também do Evangelho Restaurado aqui na internet. Mas é o Vitor que está falando com você. Então, eu, assim como as pessoas desses outros grupos, né, tem outros trabalhos também, além desse trabalho que elas têm falando da igreja, eu já trabalhei de um monte de coisa que você imaginar. Já fui, quando era mais novo, ascensorista de elevador de prédio, então eu ficava ali nos botões, o pessoal acha que é só apertar o botão, né? Mas essa profissão ela serve para você controlar o fluxo de um determinado estabelecimento. Então, se tem um shopping que tem muita movimentação, que era onde eu trabalhava, e as pessoas ficam subindo e descendo errado, elas ocupam o espaço do elevador e aí o shopping ganha menos dinheiro. Quando você controla esse fluxo, você faz com que o shopping ganhe mais dinheiro porque as pessoas rodam mais nas coisas e nas lojas. Certo? Então, esse é basicamente o princípio da coisa aí de ter essa profissão. Né? Já trabalhei no porto, com monitoramento, já trabalhei com portaria. A minha formação é em automação industrial e instrumentação básica pelo Senai. Então, é você automatizar processos. Tem um tanque com líquido ali de laranja, né? Aí tu transfere ele para outro tanque. E aí para fazer essa transferência você tem que fazer todo um processo automatizado. Aí ia lá, criava e acontecia assim. Né? Tenho formação em gestão de recursos humanos e formação em filosofia também. Então, sou professor de filosofia. E essa é a minha principal ocupação hoje. Sou apenas um professor. Minha vida é normal, fique tranquilo. Não tenho nenhum ganho exacerbado aqui, nenhum ganho bom, nem só exacerbado, nenhum ganho bom. E para falar a verdade, para manter isso aqui, exige muito sacrifício. De todos eles, eu tenho certeza que exige. Do pessoal do Mais Fé, do Lucas. Eu, para você ter uma ideia, eu já perdi dinheiro para manter. Até passou um pelinho aqui confirmando. Eu já perdi dinheiro fazendo esse trabalho. Por quê? Se eu tivesse focado apenas nas minhas coisas, esse tempo eu conseguiria mais dinheiro tranquilamente. Certo? E é assim, é desse jeito. Exige muito sacrifício de todos eles. Né? E é isso que você precisa entender. E a gente precisa parar de ter a mentalidade do brasileiro, enquanto eu saco meu nariz, de achar que tudo sempre tem um trambique,
que tudo sempre tem um mal feito, quem é que está metendo a mão no meu bolso? É verdade que a atmosfera do Brasil contribui para que a gente pense dessa forma. Mas também é verdade que as pessoas podem fazer coisas boas. E cabe a você olhar. Poxa, o trabalho dos caras é bom? É ruim? Eu me identifico com esse trabalho? Ele é feito de um jeito que eu enxergo que é bom? Então eu pego, eu vou lá e vou ajudar da forma que eu puder, certo? No Mais Fé tem um determinado sistema para você fazer doação. No Central das Escrituras tem outro também que não me recordo agora. Aqui no canal, se você acredita no que eu faço, torna membro aí, se torna membro. Por menos de R$8, você incentiva o trabalho aqui a chegar mais longe. Outra parte feia que aparece na alma do brasileiro, e não é só entre nós membros da igreja não, tá? Produtores de conteúdo de outros assuntos têm esse problema também, que eu já vi. Aparece uma coisa que é muito feia, talvez eu seja o único que tenha coragem de falar aqui em público, eu devo ser o mais doido mesmo dos influenciadores da igreja, que é a mesquinharia do ser humano. É você acreditar no negócio, você ver que o negócio está sendo bem feito e falar, eu não vou ajudar em nada, eu não vou contribuir em nada, né? Para a pessoa que pode, tá? Eu estou falando aqui. Eu já acabei a gravação aqui, mas eu quis acrescentar mais uma coisa. O detalhe é que é o seguinte, não é só a questão de não contribuir, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu acredito que é nobre aquele que tem um senso de missão e contribui para aquilo que faz bem. Agora, pior do que isso é você não contribuir com nada, porque não tem o senso de missão, você tem a possibilidade, mas não tem o senso de missão, e ainda recriminar aqueles que oferecem curso, recriminar aqueles que estão oferecendo alguma coisa. Ou seja, o cara não pode nem oferecer nos canais dele. Não, você aceita se quiser. Certo? A pessoa não pode nem oferecer, não ofereça nada. Não quero saber, não ofereça. Então, é aí que piora o negócio, fica horrível. Mas volta aí com o vídeo. Eu não vou tirar do meu bolso, tá doido. Ou seja, é uma coisa, é uma atmosfera tão negativa do brasileiro que eu vejo que a pessoa leva muitas vezes isso para a vida, certo? De ter uma falta de senso de missão das coisas. Tenta imaginar o seguinte, o que está acontecendo no cenário hoje é que a gente tem pouco mais de 1,5 milhão de membros da igreja no Brasil. Lembrando que a minoria desses são ativos. Eu acredito, esse é um dado que eu suponho, que fique claro, que tenha entre 300 a 600 mil membros da igreja ativos no Brasil. Então pensa só, vamos botar os 1,5 milhão aí, tá? Quer dizer, dá para ver que no Brasil outras religiões ou outros temas, outros grupos são imensamente maiores. Então é uma galera que está lutando para ter algum espaço e vê na matemática fria é sempre uma porcentagem que ajuda e outra que fica contra, certo? É assim, para qualquer assunto. Você vai falar de futebol, sempre tem uma porcentagem que ajuda e outra que fica contra. A gente tem que ser superior a isso. A gente não pode estar no mesmo nível de mesquinharia do brasileiro comum, porque senão a gente não vai fazer coisas extraordinárias. Você entende isso? Então, quando você vê um cara lá produzindo conteúdo, vai lá, deixa o gostei se você entende que é importante, se inscreve, toca no sininho, participa, como muitos aqui no canal fazem. Eu sou muito grato, tá? A todos vocês que fazem isso. Então, não se deixa tomar por essa mesquinharia. Se livra disso daí que vai fazer um bem danado para sua vida. Ajuda no que você entende que é bom, certo? O americano tem um monte de defeito, mas esse não é um deles. Vários dos americanos doam para aquilo que eles acreditam. Não tem esse negócio de quem é que está metendo a mão no meu bolso, vamos tirar mais um pouquinho. Tira essa mesquinharia da tua vida que ela vai melhorar muito. Isso é um atraso danado na tua alma. Se tu tem isso daí, tira isso daí. Que vai melhorar em todos os aspectos da tua vida. Certo? Então, entenda essas coisas. Não misture a atividade eclesiástica com o resto.
tá? Fique em paz, não tem ninguém errado por ganhar salário ou por ter algum ganho. Eles precisam fazer isso, como eu preciso também, certo? Eu ganho monetização aqui do YouTube, tenho o Seja Membro, mas é pouquíssimo, não é nada fora da realidade. Fique tranquilo, tá? Não é nada grandioso. Eu tenho que complementar com outros trabalhos, senão não daria conta. Eu cuido do marketing de empresas também, além de ser professor de filosofia. Eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, para poder manter tudo certinho, tá bom? Então, é isso que você precisa saber. Pare de recriminar os influenciadores aí da igreja, tá bom? Deixe eles fazerem publicidade, porque eles vão alcançar mais gente, vão chegar mais longe. Todo influenciador precisa fazer isso. Todo mundo que produz conteúdo para a internet precisa agir dessa maneira. Não tem negociação nesse sentido. Senão, a pessoa não alcança onde precisa alcançar. Tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com esse vídeo para o seu entendimento. Se você quiser fazer alguma pergunta, faz aqui nos comentários, sem problema nenhum. E lembrando ao pessoal da aula, é hoje, né, às 20 horas, a aula Inteligência e Defesa da Verdade. Sou grato por ter a sua companhia lá hoje. Em breve, a minha equipe de voluntários vai te dar o link, tá bom? E você vai estar participando lá comigo, você vai poder fazer perguntas, vai fazer live. E quem perguntou aí depois, eu falei, o prazo acabou, então a gente tem que manter a palavra, né? Acabou o prazo, não deu mais para se inscrever ali, né? A não ser quem foi nos vídeos anteriores e ainda tinha o link lá, então a gente até deixou, mas eu avisei por 3 vídeos, tá? Quem não conseguiu, talvez vai ter uma próxima, a gente vai ver aí, tá bom? Então é assim. E é isso. Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Sou grato por ter você aqui. Espero que eu tenha contribuído com o teu entendimento a respeito do tema. E até ao próximo vídeo.